Você pode estar ferindo muito erroneamente a sua pressão arterial nesses aparelhinhos aqui. E nesse vídeo eu vou reforçar algumas orientações que eu já passei aqui para você, mas antes disso, eu quero o like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. E hoje eu vou responder algumas dúvidas aqui que eu sempre recebo no meu canal, aqui nos meus vídeos. E eu já deixo para você uma sugestão. Tem dúvida? Comenta aqui para mim que eu posso responder para você ou até mesmo fazer um vídeo se essa pergunta for muito importante para outras pessoas. Pode deixar que eu faça um vídeo para vocês. Mas respondendo aqui essa questão de aferir a pressão arterial, primeiro eu tenho que orientar vocês, antes de como utilizar o aparelhinho, quais as condições ideais para você aferir a pressão arterial. Isso é muito importante. Você não pode chegar na sua casa depois de subir de um lance de escadas e ir aferir a pressão arterial. É recomendado que você espere pelo menos 1 hora antes de fazer atividades físicas, fazer algum esforço, levantar algum peso, aguardar pelo menos 1 hora antes de aferir a sua pressão arterial. É necessário que seus batimentos cardíacos, a sua pressão arterial, ela se estabilize em repouso para que você faça essa aferição. E o certo de falar é aferição e não medir. Aferição é um termo utilizado para aferir a pressão arterial e muitas vezes a gente fala medir porque o próprio paciente ele fala desse jeito, as pessoas costumam falar desse jeito. Então também não é errado. Então eu fiz um adendo aqui. Outra coisa que você deve aguardar é antes de tomar café preto ou fumar, você deve aguardar meia hora antes de aferir a pressão. Não afira a pressão arterial se tiver logo acabado de fumar ou tomado café. Aguarde esse tempo, é importante para fazer a estabilização da pressão arterial. Uma coisa também que as pessoas esquecem, bexiga cheia. Bexiga cheia, ela pode aumentar a adrenalina no sangue, aquele fator que incomoda, fazendo com que a pessoa tenha vontade de urinar e aumente a pressão. Você tem que estar com a bexiga vazia para aferir a pressão arterial. Então vá ao banheiro para aferir a pressão arterial. É importante que você não esteja com a bexiga cheia. Outra coisa também muito importante, enquanto estiver aferindo a pressão arterial, não deixar as pernas cruzadas. Deixe as pernas livres, pode estar sentado ou deitado, mas não cruze as pernas. Isso aumenta muito a tensão arterial, aumentando a sua pressão arterial. Outra coisa que é importante é a pessoa não estar falando enquanto está aferindo a pressão arterial. Você não está conversando com alguém enquanto está fazendo a autoaferição da pressão arterial ou com o próprio médico ou profissional de saúde que estiver aferindo a sua pressão. Falar durante o exame requer um esforço e pode sim aumentar a sua pressão arterial e isso dar um falso positivo para hipertensão, por exemplo. Entenderam essas condutas antes de aferir a pressão arterial? É muito importante isso. Agora, em relação ao aparelho, muitos dos aparelhos vendidos são esses aparelhos digitais de pulso, como temos também aquele de braço. Eu vou explicar esse de pulso, porque o de braço não tem segredo. Você vai colocar conforme as orientações do fabricante, o manguito, na altura do coração e o braço é muito simples de fazer. Eu já falo nesse aparelhinho aqui, quando você fizer o atarrachamento aqui da pulseira, você vai colocar, no caso desse aparelho aqui, dessa marca que eu tenho, você vai colocar ele na posição recomendada pelo fabricante. E o fabricante, ele deixa aqui essas instruções. Muitos aparelhos têm essas instruções aqui. Colocando o aparelho dessa forma, a posição é muito importante. Então presta atenção. Você deve deixar a posição da mão numa posição neutra, relaxada. Você não pode fletir nem hiperestender a mão. Deixa ela numa posição neutra. Tem gente que tem mania de fechar o punho, cerrar o punho, e isso não está certo. A outra coisa que você deve fazer antes de ligar o aparelho
é colocar na altura do coração. E isso serve para vários aparelhos. Você pode colocar na altura do coração, que é o recomendado. Você não vai falar igual eu estou falando aqui, né? Você vai apertar o botão de start quando você estiver com o aparelho ele na altura, no mesmo nível do coração, tá? Se você tiver dúvida, coloque aqui a ponta dos dedos aqui para você sentir o seu coração e aperte para aferir. Uma coisa importante é que quando estiver no nível do coração, alguns aparelhos, como esse modelo aqui, ele vai aparecer essa imagem que eu estou mostrando aqui. Essa imagem sem a setinha é a imagem que está no nível correto. Algumas vezes ele vai estar indicando para você que é para baixar o braço, para levantar o braço, com a setinha do lado desse coração. Isso é uma condição muito importante, interessante desse aparelho, que ele mostra isso. Para aferir a sua pressão arterial, quando você aferir, você pode aferir em ambos os braços, tanto no braço direito quanto no braço esquerdo. Não está errado. Até a gente faz isso no consultório para saber se há diferença de pressão entre os braços. E pode haver sim diferenças. Tem gente que tem alguns problemas vasculares que podem dar diferenças de pressão. E agora preste atenção. Não pode haver uma diferença muito grande. Por exemplo, 160 milímetros de mercúrio, ou 16 em um braço, e tiver 12 em outro. Admitimos pressões diferentes em até 20 milímetros de mercúrio. Por exemplo, uma pressão de 140 num braço e 130 em outro. Tivemos uma diferença de 10 milímetros. Uma pressão que está dando de 18 em um braço e 12 no outro está mais de 20 milímetros de diferença, dando 60 milímetros de diferença. Então, deve ser investigado quando o médico detecta isso. Qual é o intervalo importante de você aferir a pressão arterial? Se você deixou no mesmo braço, você tem que aguardar pelo menos 2 minutos para aferir novamente a pressão arterial. Uma informação importante para você que já é hipertenso e toma medicações para uso todos os dias, de uso diário, de uso contínuo, não fique aferindo a pressão arterial para tomar seu medicamento. Não importa se a pressão está normal, você vai tomar de qualquer forma, pois o medicamento é importante para que seja prescrito naquele horário, tomado naquele horário e feito o efeito dele determinado quando você toma. Ou seja, se a medicação ela dura 24 horas, você vai tomar uma vez ao dia. Se a medicação dura 12 horas no seu organismo, você toma de 12 em 12 horas. É respeitar os horários para você ter o controle adequado. Não fique aferindo a pressão, se ela estiver normal, você não vai tomar o medicamento. Isso está errado. Não fazemos isso. Essas informações que eu passei são muito importantes e podem ser compartilhadas. Muita gente tem hipertensão, muita gente fala bobagem sobre esses aparelhinhos, e esses aparelhinhos, se usados corretamente, eles são fantásticos. Você pode aferir na sua casa. E não há limite de aferição. Você tem que fazer regularmente a aferição, mas você, se tiver uma pressão bem controlada, o seu médico avalia você regularmente e viu, fez outros exames e está tudo bem, você não precisa ficar aferindo. Agora, se você mudou a medicação recentemente, ou está em período de diagnóstico, ou hipertensão do jaleco branco, aquela pessoa que tem o diagnóstico de uma pressão elevada no médico, mas as aferições são normais, isso pode ser muito útil você levar para o seu médico as aferições da pressão arterial. Além da pressão arterial, o aparelhinho ele dá os batimentos cardíacos também. Veja nesse caso aqui que nós temos uma pressão sistólica de 131, uma pressão diastólica de 88 e os batimentos cardíacos de 103. Então, as pessoas falam que é 131 ou 13, 88 ou 9, porque está muito mais próximo de 90, né, de 90 milímetros de mercúrio, a pressão diastólica, e 103 batimentos. Viram que interessante? Esses números aqui, e isso que eu quero mostrar para vocês entendam isso. Então, temos uma pressão de 13 por 9 e 103 batimentos por minuto.
Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então não deixe de se inscrever e ativar as notificações. E além disso, nós temos uma área exclusiva para você, que é a área de membros, onde você pode ter acesso a vídeos exclusivos sobre arritmias cardíacas. E além disso, você vai assistir os vídeos regulares com muita antecedência. Então não deixe de se inscrever na área de membros. Torne-se um membro do Doutor Arritmia. Aferir a pressão arterial é muito importante para aqueles pacientes hipertensos, recentes trocas de medicações, pacientes que estão com sintomas. Você pode levar isso ao seu médico com uma tabelinha, com a pressão sistólica, pressão diastólica e os batimentos cardíacos, igual eu te mostrei. Isso facilitará ele ao ajuste da sua medicação, principalmente você que está tendo picos pressóricos ou quedas de pressão, ou também sintomas que podem ser relacionados com a pressão arterial, a pressão alta ou a pressão baixa. Nesse vídeo aqui eu falo um pouco mais desse aparelhinho, formas técnicas que você pode assistir. Mas olha só, é importante que você comente aqui se você tem alguma dúvida relacionada a esse tema. A sua dúvida pode ser a pergunta de muitas outras pessoas e eu posso respondê-la aqui e sanar todas essas questões. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.